Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro com conhecimento. A nossa aula de hoje é de Química e vamos comentar uma parte da habilidade 208. Vamos imaginar o seguinte: você está andando de bicicleta ou de motocicleta ou qualquer automóvel e acontece algum incidente e você acaba sujando as suas mãos de graxa. E aí você vai lavar e chega no lugar para limpeza das suas mãos e só tem água. E aí vem a pergunta: você consegue remover a graxa das suas mãos utilizando somente água? Vamos supor que a hora que você foi lá lavar sua mão cheia de graxa, sem querer você sujou a sua roupa, a sua vestimenta. Será que só a água vai remover essa graxa da sua mão ou da sua roupa? Então, acredito que não, né? Mas será que tem um porquê? E aí vem uma pergunta também. Você resolveu cozinhar e em algum momento da sua vida alguém disse que para fazer macarrão tinha que colocar óleo na panela, junto com a água. E aí quando você coloca aquele óleo na panela, o óleo e a água se misturam? Você já sabe a resposta, mas será que você sabe o porquê que isso acontece? Vamos discutir isso? Vamos imaginar o seguinte, então. Vamos imaginar que na sua residência você pegou 3 frascos iguais com 3 líquidos diferentes, distintos. Um dos frascos você vai pegar e vai colocar aquela tal de acetona, aquela que normalmente as pessoas utilizam para remover esmaltes. No segundo frasco, você vai colocar etanol. Etanol, também conhecido como álcool etílico. E no terceiro frasco, você vai colocar água. Nesses 3 frascos, iguais, volumes iguais dos 3 líquidos, todos à mesma temperatura. E você vai deixar lá paradinho. E aí vem a pergunta para você: qual dos 3 vai evaporar primeiro? Qual dos 3 que você vai chegar lá e vai olhar assim, nossa, sumiu o líquido, deixou de existir líquido? E aí, vamos discutir o porquê que acontece isso? Porque eu acredito que você já sabe a resposta. Toda essa ideia inicial tem a ver com as interações intermoleculares. Quando nós falamos de interação, são forças de atração que surgem entre as moléculas. Então, intermoleculares é de uma molécula com outra. Essas forças intermoleculares, elas são muito importantes para nós, pois as forças intermoleculares é que explicam as propriedades físicas das substâncias. Quando eu falo propriedade física, você pode guardar o seguinte: posso guardar ponto de fusão, temperatura na qual uma substância sai do estado sólido e entra no estado líquido, ponto de ebulição, temperatura na qual a substância sai do estado líquido e vira gás, ok? E posso pensar também na questão da solubilidade das substâncias. O que define com que uma substância seja miscível, ela seja ou sofra miscibilidade em outra, tem a ver também com essas forças intermoleculares e o que constitui ou como estão constituídas essas moléculas. Quando eu falo para você miscibilidade ou miscível, são substâncias que se misturam. Então, como assim? Se você pegar uma porção de água e de etanol, tem miscibilidade, se mistura, etanol ou álcool etílico. Agora, se você pegar água e óleo, água e gasolina, água e gordura, ou até a graxa, é imiscível, ou seja, não se mistura. Beleza? Bem, então como que eu vou definir se a graxa, ou por que a graxa não se mistura com a água, ou a gasolina e a água não se misturam, são imiscíveis? Tudo isso tem a ver com a constituição desse sistema. As moléculas que constituem a matéria, elas podem ser do tipo polar ou apolar.
E nós utilizamos como regra para facilitar a nossa vida que semelhante se dissolve com semelhante. Ou seja, polar se dissolve com polar e apolar se dissolve com apolar. Tá, e daí? E daí que a água é um solvente universal do tipo polar. Então significa que a água dissolve substâncias polares ou que tenham partes polares. A gente vai entender o porquê dessas partes daqui a pouco. Então, quando eu trabalho, por exemplo, com gasolina, com gordura, com os lipídios, que representam as gorduras, com ceras, que fazem parte dos lipídios, cerídeos, tipo a cera de abelha, cera de carnaúba, por exemplo, certo? A própria gasolina. São espécies químicas que são formadas por moléculas apolares. Então significa que em nenhum momento que você tiver com a mão cheia de graxa, passou só água, não resolve, não adianta, não vai ter como miscibilizar uma na outra. Por quê? Porque as estruturas moleculares que constituem esses sistemas têm polaridades diferentes. Uma é polar e a outra é apolar. E aí, nesse momento, você já deve estar se questionando e deve estar se indagando. Tá, mas então quando eu vou lavar minha louça, quando eu tô com a mão suja de graxa, eu uso detergente. Eu posso, ou já vi em algum lugar, que etanol é encontrado tanto com água, né? O próprio etanol do mercado ele tem um tanto de água. E já vi que também na lei nossa, no nosso país, a gente sabe que tem um tanto de etanol na gasolina. Como é que o etanol permite, ou como é que ele consegue se dissolver tanto na água quanto na gasolina? Como é que o detergente ele consegue remover a graxa e ele consegue sair com a água? Como é que o detergente pode se dissolver na gasolina e se dissolver na água? Como é que quando eu tomo banho, eu utilizo sabão e o sabão remove as impurezas do meu corpo e vai embora com a água? Tudo isso tem a ver com uma classe de substâncias chamadas anfifílicas. Essas substâncias anfifílicas são estruturas que suas moléculas apresentam partes polares e partes apolares. E aí, consequentemente, esse tipo de estrutura chamada anfifílica, ela tem a capacidade de se misturar, se miscibilizar, se dissolver em meios polares e meios apolares. Então significa que quando você está com a tua mãozona cheia de graxa, passa detergente, esfrega o detergente, interage com a graxa e leva a graxa embora quando você joga uma corrente de água. Ah, porque o detergente tem essa capacidade. Isso tem a ver com essa polaridade que vai atraindo as moléculas. E essas forças de atrações entre as moléculas, elas explicam também os pontos de fusão e os pontos de ebulição dos sistemas. Quando nós voltamos lá no começo da aula, eu perguntei assim, olha, vou deixar 3 frascos, acetona, etanol e água. Você já sabia que a acetona era o primeiro que ia embora, ia volatilizar, ia virar gás. Uma substância muito volátil é aquela que vira gás com muita facilidade em uma certa temperatura. Então o primeiro líquido que vai se volatilizar é a acetona, o segundo é o etanol e por último a água. E isso tudo tem a ver com o que nós chamamos de forças intermoleculares, que estão associadas às interações entre as moléculas. Quando as forças intermoleculares são muito fortes, elas são muito intensas, elas fazem com que as moléculas fiquem fortemente unidas, se atraiam muito entre si. Consequentemente, se essas forças intermoleculares são muito altas, em comparação a outras substâncias, fará com que as moléculas desse sistema estejam fortemente unidas entre si e que na hora que eu queira separá-las, eu precisarei de uma maior temperatura. Vou fazer com que as moléculas fiquem mais agitadas com o aumento de temperatura
promovendo a separação entre elas. Então significa o seguinte, que quando eu comparo acetona, etanol e água, as moléculas que constituem a acetona apresentam entre si forças intermoleculares menos intensas que as que encontramos no etanol. E no etanol, as forças são menos intensas que eu encontro na água. E aí, com isso, eu consigo entender essa diferença de volatilização, ou seja, o tempo necessário para esses líquidos evaporarem entre si. Bem, tratando-se de forças intermoleculares, nós vamos trabalhar com 5 tipos de forças intermoleculares. A primeira força é a interação do tipo dipolo-dipolo, também chamada de dipolo permanente, acontecendo em moléculas do tipo polar, ou seja, moléculas polares apresentam a interação do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Uma outra força intermolecular é a interação do tipo ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio, ela ocorre em moléculas que têm hidrogênio ligado em flúor, oxigênio ou nitrogênio, e esse hidrogênio interagindo com outro átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então essa seria a ligação de hidrogênio, que é a interação mais forte que existe, é a de maior magnitude, maior intensidade. Tem também uma interação chamada íon-dipolo. A interação íon-dipolo, ela surge entre espécies químicas que são íons, cátions e ânions e moléculas polares. Temos também a interação do tipo dipolo induzido. A interação do tipo dipolo induzido, ela ocorre entre moléculas polares e moléculas apolares. E essa interação que explica, por exemplo, a solubilidade do gás oxigênio em água. E uma última interação, chamada de dipolo induzido, também conhecida como forças de dispersão ou forças de dispersão de London, que ocorre praticamente em todas as substâncias, mas que é a única força intermolecular encontrada em compostos apolares. É uma força de baixa magnitude, bem fraquinha, mas que ocorre em hidrocarbonetos, que são compostos formados somente por carbono e hidrogênio, por exemplo, quando eu falo, por exemplo, de compostos que contêm na gasolina, ok? Ou no gás natural, ou no gás de cozinha, no propano e no butano. Essas são, então, as 5 interações intermoleculares que explicam todo o nosso conteúdo da aula. A aula de hoje, discutimos e entendemos por que quando você está com a mão suja de graxa, não se lava somente com água. Falamos que as substâncias podem ser polares ou apolares e que polar não se mistura com apolar. Semelhante dissolve semelhante. Vimos também que existem as substâncias chamadas anfifílicas, que têm a capacidade de dissolver as espécies polares e apolares. Por exemplo, etanol, detergente e sabão. E vimos também as forças intermoleculares, os 5 tipos de interações intermoleculares que fazem com que as substâncias possam ser miscíveis umas nas outras e que explicam também os pontos de fusão e ebulição das substâncias. Bem, por hoje é isso, nos vemos no próximo encontro e até mais. Tchau, tchau!